Pode ser a pedra. Pode ser a pedra. É uma piada. A tensa caçada por um veterano das forças especiais acusado de atirar na esposa se estende por mais um dia. Tenho novas informações sobre as horas que antecederam a suposta tentativa do soldado aposentado de matar a esposa e seu desaparecimento na mata do Kentucky. O que sabemos sobre o que Craig Barry pode estar carregando com ele, o que torna essa caçada ainda mais perigosa. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, rapidinho, quero falar para vocês sobre esse aplicativo. Ele se chama Upside. Ele te dá dinheiro de volta em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. Então é o seguinte, é super fácil. Baixe o Upside, é gratuito. Aproveite ofertas em mais de 100 mil parceiros. Pague com seu cartão, confirme a compra e receba dinheiro de volta. Uso quando abasteço o carro ou peço comida para viagem à noite, procurando ofertas no Upside. Depois, o dinheiro aparece no app e transfiro direto para minha conta bancária. Os usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código promocional OTC para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. As autoridades que estão liderando essa caçada, incluindo os US Marshals, estão deixando muito claro que a pessoa que eles estão procurando não é um suspeito comum. Esse é alguém que provavelmente sabe o que está fazendo enquanto tenta fugir da lei. É dessa pessoa que estamos falando. O nome dele é Craig Barry. Ele tem 53 anos e é um veterano das forças especiais. Acabei de receber mais informações do Exército sobre exatamente o que ele fez durante o tempo dele nas Forças Armadas. Barry está foragido desde 1º de maio e, segundo autoridades do condado de Stewart, Tennessee, é procurado por suposta tentativa de homicídio da esposa. Agora, vamos falar mais sobre o histórico do Barry em instantes e sobre o incidente doméstico que causou sua fuga. Já vamos chegar lá. Antes disso, quero comentar as últimas informações dessa caçada. Que porra é essa? Posso até ser meio stalker. Estou usando isso. É um... Vídeo recém-lançado mostra imagens de câmera corporal da patrulha rodoviária do Tennessee durante a busca. Policiais portam armas longas. Eles estão com cães tentando captar um cheiro enquanto avançam por uma parte muito rural do Tennessee, que fica bem na fronteira com Kentucky. E a área onde tudo isso está acontecendo é bem peculiar, e você tem que pensar nos desafios que as autoridades estão enfrentando enquanto tentam encontrar Craig Barry. O condado de Stewart, no Tennessee, está no noroeste do estado, a cerca de 1h30 a noroeste de Nashville, na fronteira com Kentucky. E é uma área rural, com muita natureza selvagem, mas também é um destino turístico popular. Então, você pensa em possíveis casas vazias, casas de férias, onde as autoridades também podem estar procurando, tentando descobrir onde Barry pode estar. Fica a cerca de 1h30 ao sul de Paducah, Kentucky, onde também está o Lago Kentucky, um grande reservatório. E a água é uma parte importante disso porque, conforme vamos falar sobre as habilidades que Barry pode ter para fugir das autoridades, ele é conhecido por ser um excelente nadador. Essa é a última imagem conhecida de Craig Barry antes de seu desaparecimento na floresta nas primeiras horas do dia 1º de maio, registrada por uma câmera de trilha. E você pode ver, ao darmos zoom, que Barry parece estar usando roupa camuflada. O registro de horário nessa imagem é 12h13 da madrugada do dia 1º de maio. Segundo a primeira publicação do Departamento do Xerife do Condado de Stewart, eles foram chamados a uma casa em Dover, Tennessee, às 1h30 da madrugada do dia 1º devido a uma altercação doméstica. Agentes do xerife afirmam que Barry teria atirado na esposa e fugido. Estas são fotos antigas de Barry e sua esposa nas redes sociais. O rosto dela não será mostrado para proteger sua identidade. As autoridades informam que, após ser baleada no pescoço, ela foi levada ao hospital. O marido tem mandado de prisão em aberto. E se e quando Barry for capturado, ele vai enfrentar uma acusação de tentativa de homicídio em 2º grau. E esse mandado de prisão está supostamente revelando mais informações sobre o que aconteceu que levou Barry a fugir para a floresta. Então vamos falar sobre o que estamos descobrindo sobre Barry e seu histórico. As autoridades estão descrevendo ele, francamente, como se fosse o Jason Bourne. Lembra do personagem fictício de Matt Damon, o espião fugitivo da CIA naquela série de filmes? Mas este caso é real.
E Barry é alguém que passou por um treinamento extenso em sua carreira militar para ser capaz de lidar com uma situação como essa e despistar pessoas que estão tentando encontrá-lo. Barry, ex-membro das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, possui amplo treinamento em sobrevivência. As autoridades afirmam que ele é excelente nadador e mergulhador. Eles acreditam que ele está armado e teria levado ao menos uma arma curta para a floresta. E ainda mais assustador é o fato de que dizem que ele levou munição extra com ele quando fugiu. Agora, entrei em contato com o Exército dos Estados Unidos e um porta-voz me disse que Barry foi militar de infantaria e sargento médico das Forças Especiais de 1992 a 2016. Foi uma longa carreira militar. Ao deixar o Exército, ele era sargento de primeira classe e foi enviado 4 vezes ao Iraque. A primeira foi em setembro de 2003. Depois, sua última missão terminou em dezembro de 2014. Enquanto Barry foge, quero que pense no fato de que ele usava camuflagem e levou munição extra. Parece que essa é uma pessoa que sabe o que está fazendo e essa situação é realmente muito perturbadora. Os investigadores estão sendo muito diretos. Eles estão dizendo que não estão descartando nenhuma possibilidade neste momento quanto ao paradeiro dele, mas também disseram que é possível que Barry tenha recebido alguma ajuda externa para fugir. Não se sabe de onde viria essa ajuda, mas achei interessante que foi citada na postagem do Facebook do Departamento do Xerife do Condado de Stewart. Os US Marshals participam. Informam que Barry tem 1,80 m. Ele tem cabelo castanho e olhos azuis, 53 anos de idade e pesa 84 quilos. As autoridades pedem que quem o vir ou souber onde está ligue imediatamente para o 911. Agora, vamos detalhar o suposto incidente. Vamos relembrar o que ocorreu nas horas antes de Barry começar essa caçada que virou destaque nacional. Segundo o mandado de prisão de Barry, sua esposa relata que discutia com o marido quando a situação ficou violenta. Ela afirma que Barry supostamente atingiu na cabeça várias vezes e depois a estrangulou. Barry também é acusado de atirar no pescoço dela. Esse incidente teria acontecido às 23h30 da noite anterior ao desaparecimento de Barry. Então, estamos falando do dia 30 de abril e... A boa notícia, segundo a CNN, é que a esposa de Barry deve ficar bem. O mandado relata que, ao chegarem à casa, policiais encontraram o carro dele batido na entrada da garagem. O veterano das Forças Especiais não foi localizado, segundo o mandado de prisão obtido pela CNN. O xerife do condado de Stewart disse à emissora que estão com o telefone de Barry, o que significa que ele só pode se comunicar se estiver com alguém próximo. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem rastreá-lo, o que pode não ser surpreendente, considerando que essa pessoa parece saber como escapar por causa do seu extenso treinamento em sobrevivência. O xerife afirmou que acreditam que Barry fez uma ligação para os pais antes de fugir para a floresta e que eles têm colaborado. Não está claro onde Barry está, nem quais são seus planos. Para onde ele acha que vai? O que fará se a polícia se aproximar? O que o fato de Barry estar desaparecido há cerca de 5 dias indica sobre seu sucesso em fugir da polícia até agora? Ao cobrir essa história, lembrei de 2 caçadas a foragidos de grande repercussão que abordamos recentemente. Um deles, Travis Decker, ex-membro do Exército dos Estados Unidos, matou suas 3 filhas num caso horrível. Isso ocorreu em maio de 2025 em um acampamento no interior de Washington. E então você talvez se lembre de toda a especulação em torno da caçada e da crença de que Decker estava fugindo da polícia por meses na vasta região selvagem do noroeste do Pacífico. Os restos mortais de Decker foram achados meses depois, em setembro do ano passado. O FBI disse que o corpo estava tão decomposto que a causa da morte talvez nunca seja descoberta. Outra caçada que lembrei envolve Travis Turner, treinador de futebol americano de uma escola de ensino médio na Virgínia. Supostamente, ele entrou na floresta atrás de casa em novembro passado, durante a temporada de futebol americano. As autoridades queriam falar com o treinador sobre acusações criminais graves de aliciamento de menor e posse de pornografia infantil. Um mandado de prisão foi emitido contra Turner depois que ele desapareceu, mas ele ainda está desaparecido. Enquanto falamos, os US Marshals estão oferecendo uma recompensa de $5 mil pelo caso de Turner. E esse é o mesmo valor que os US Marshals estão oferecendo agora enquanto procuram por Barry. E assim como Barry, Turner supostamente levou uma arma de fogo com ele para a floresta. E, novamente, ele ainda está desaparecido neste momento.
Agora, para falar mais sobre isso, está conosco Justin Shepard, conhecido nas redes como Just in the Nick of Crime e apresentador do podcast Untold True Crime in Their Own Words. Obrigado, como sempre, por tirar um tempo para estar conosco aqui no Law and Crime. Eu sei que você está no Tennessee, sei que isso está acontecendo um pouco longe de onde você está, mas o que mais chama sua atenção neste momento? Já se passaram cerca de 4 ou 5 dias desde a última vez que vimos Craig Barry. Sim, é um caso interessante. Ele foi visto pela última vez em uma câmera de trilha. Até o último avistamento dele, que acho que foi na quinta passada, foi digital. Ninguém o viu pessoalmente desde não se sabe quando. Acho que essa é uma busca muito difícil, porque essa região do Tennessee de que estamos falando é uma floresta muito densa. Esse é um homem que tem habilidades de sobrevivência. Ele foi descrito como integrante das forças especiais. Ele sabe como escapar, ele sabe como sobreviver, ele sabe como lidar com condições realmente desafiadoras. E ele basicamente meio que desapareceu da face da terra. E acho que outro grande desafio que eles têm, talvez eu esteja colocando o carro na frente dos bois, é que, pelo que entendemos, ele largou o celular. Agora eles precisam buscar no terreno, vasculhar cada área, trabalho de detetive à moda antiga para achá-lo. Sabe, é sempre fascinante nesses casos porque os US Marshals, você sabe, são tão bons quanto qualquer um quando se trata de rastrear pessoas. Mas ele teve, ao que parece, algumas horas de vantagem antes que essa busca começasse. Pelo que eu sei, a CNN informou que o incidente doméstico aconteceu por volta das 11h30 da noite anterior. Ele foi visto na câmera de trilha por volta das 12h30 da manhã seguinte, então, cerca de uma hora depois. O departamento do xerife do condado de Stewart disse que respondeu por volta da 1h30. Então, você fica se perguntando qual o impacto que essas poucas horas têm, dando a alguém das forças especiais a chance de escapar, pelo menos por esse período de tempo. Bem, acho que esse é um ponto muito bom. E acredito que algumas horas de vantagem para alguém como Craig Barry fazem uma diferença enorme. É diferente de nós que até corremos, mas não sabemos o que fazer. Esse é um homem que podemos presumir com segurança que sabe como encobrir seus rastros, sabe como se esconder. Ele apareceu naquela câmera de trilha. Ele foi visto de camuflado, o que, quando você está perto da água onde eles estão, perto da floresta onde eles estão, isso vai dar muita cobertura para ele. Outra questão ainda não descartada pela polícia ou autoridades é se ele está recebendo ajuda. E isso pode ser algumas coisas diferentes. Pode ser que ele tenha um simpatizante, amigos ou conexões, ou até mesmo que ele esteja forçando alguém a ajudá-lo. Mas você sabe, em uma situação como essa, como uma refeição, uma carona, um carro, guardar combustível em algum lugar, um lugar para dormir, isso pode fazer toda a diferença. E colocar dias de distância entre ele e as autoridades. Se for feito corretamente, e esse homem vai saber como fazer corretamente. E ele serviu no exército por mais de uma década e fez isso. Então, nas forças especiais, que é, você sabe, outro nível de serviço militar. O que sabemos até agora, ou pelo menos sobre o que levou a isso, sabe? A esse suposto incidente entre o casal que aconteceu. Sabemos que a esposa dele foi baleada e que, segundo notícias, já saiu do hospital, o que é uma boa notícia. Tipo, existe alguma outra informação sobre o que levou a tudo isso? Sim, vi reportagens e não quero tirar o crédito de Nick Barris do News Channel 5 de Nashville. Ele basicamente tem reportado que o que aconteceu nessa situação foi um caso de violência doméstica. Não tenho certeza exatamente do que levou a isso, mas ele a confrontou ao lado do carro dela. Ele atirou no carro, atirou nela. Ele se aproxima do carro, puxa a porta e pergunta se ela foi atingida. Ela diz que sim e que acha que está morrendo, mas consegue pisar no acelerador e fugir, o que provavelmente salvou a vida dela. Fico muito feliz que ela já saiu do hospital e está se recuperando. Mas, na mesma frase, ele ainda está solto. Então, quão segura ela está até ele ser pego? E meio que indo ao ponto que você mencionou, tipo, agora já se passaram alguns dias, então foi no dia 1º de maio que tudo isso aconteceu. E agora estamos no dia 5 de maio enquanto gravamos isso. E é como se alguém tivesse, sabe, mesmo que você seja uma pessoa das forças especiais de elite, água e comida vão fazer muita diferença se você ainda estiver tentando fugir. Achei interessante que o escritório do xerife disse não descartar que alguém possa estar ajudando ele. Porque parece que conforme os dias passam, se não houver nenhum sinal de Craig Barry, como se alguém estivesse, você teria que pensar que ele está recebendo ajuda. De alguma forma, talvez nem de forma voluntária. Sabe, deveríamos saber, mas de algum jeito outra pessoa tem que estar envolvida, você não acha? Sabe? E eu concordo com isso. Outra coisa, e eu vou voltar a esse ponto em um segundo, mas outra coisa interessante que eu vi em alguns relatos também é se isso possivelmente foi premeditado.
Com as poucas informações, parece ter sido uma situação impulsiva, com alguma altercação levando ele a atirar. Mas se foi premeditado, talvez ele estivesse planejando fazer alguma coisa. Sabe? Isso dá a ele uma oportunidade de entrar em contato com as pessoas e dizer: olha, eu vou precisar de um lugar para ficar, ou vou precisar usar um galpão, ou dá a ele a chance de esconder um galão de combustível em algum lugar, ou um carro em algum lugar. As possibilidades do que pode ter ocorrido são infinitas. Infelizmente, não sabemos se foi premeditado ou se ele contatou alguém, o que dificulta ainda mais o trabalho das autoridades. Agora precisam investigar seu passado, analisar seus relacionamentos e começar a rastrear essas pessoas para tentar identificar melhor onde ele pode estar. Outra parte preocupante disso é que há casos como Travis Decker. Sim, o treinador de futebol do oeste da Virgínia que foi para a floresta. Eu não sei quanta experiência na mata o treinador Turner tinha nessa situação, mas nesse caso, o fato de ele estar usando roupa camuflada, tipo quando você vê isso na câmera da torre de caça que o flagrou provavelmente 45 minutos a 1 hora depois do suposto tiroteio, isso pra mim mostra a intenção, tipo, essa é uma pessoa que não está entrando na floresta num momento de desvario. Meu Deus, o que eu faço? Vou entrar na floresta e ninguém vai me achar por causa disso. E além disso, dizem que ele levou munição extra com ele, o que certamente aumenta o risco para os US Marshals, os xerifes locais e todo mundo envolvido tentando encontrá-lo. Sim, com certeza. E eu concordo com você. Parece algo muito intencional, não como se fosse, tipo, estou em pânico. E sabe, quando você está lidando com alguém que é das forças especiais, com uma década de experiência militar e experiência em zonas de combate, essas não são pessoas que entram em pânico. Eles sabem como manter a calma e o controle sob pressão quando as coisas saem do controle. Eles precisam disso. Foi assim que conseguiram sobreviver nessas situações. Então, pra mim, eu concordo com você que isso não parece alguém que estava em algum tipo de pânico caótico correndo pra floresta. Isso parece alguém pensando: deixa eu pegar minha roupa camuflada, deixa eu pegar mais munição e sair daqui. Você não vai me encontrar a menos que eu queira ser encontrado. É basicamente o mesmo sentimento que tenho sobre esse cara e concordo mais com o Travis Decker. Esse foi o primeiro caso que pensei quando isso surgiu, exceto, claro, pelo fato de assassinar os próprios filhos. Sabe, isso soa exatamente como o Travis Decker. Você tem outra pessoa com experiência militar. Posso estar errado, mas creio que o Travis Decker também era das forças especiais. E isso já coloca, quero dizer, só o treinamento militar já te coloca em um nível diferente do que a pessoa comum, do que o fugitivo comum. Mas quando você adiciona esse componente das forças especiais, aí realmente eleva ainda mais o nível. Nesses dois casos que comentamos, como o do Travis Decker em maio do ano passado, quando ele matou as 3 filhas, foi uma história horrível. Mas parecia que só soubemos o que ocorreu com ele em setembro. No caso do treinador de futebol, ele sumiu em novembro e não parecia ser alguém das forças especiais, pois não teve esse tipo de treinamento. E tipo, a gente ainda não sabe? Aqui estamos em maio, ainda não sabemos o que aconteceu com ele, e isso meio que mostra o cenário que os US Marshals têm que enfrentar. E realmente é clichê dizer que é como procurar uma agulha no palheiro, mas realmente é nesses tipos de situações. Mas é extremamente preocupante para todo mundo que está procurando por Craig Barry e esperamos que ele possa ser detido e que tudo seja feito com segurança. Justin Shepard, você pode encontrá-lo como Just in the Nick of Crime nas redes sociais. Você faz um ótimo trabalho lá. Obrigado, como sempre, por tirar um tempo para estar conosco. Nós agradecemos. Com certeza. Obrigado por me receber. Para falar mais sobre essa busca, Lisa Miller, detetive aposentada e ex-chefe de investigação. É sempre um prazer tê-la no Law and Crime. O que mais te chamou a atenção até agora em Craig Barry? O perigo que ele representa. Primeiro, sabemos que é alguém com histórico de violência doméstica. Ele a atacou. Ele não só supostamente a agrediu, e então, quando ela tenta escapar, ele pega uma arma de fogo e vai atrás dela. Mas também não podemos ignorar o treinamento dele, o treinamento das forças especiais, o treinamento que ele recebeu nas Forças Armadas, ensinou a ele, sabe, como fugir. Mais importante e maior preocupação das autoridades agora, esse treinamento ensinou como escapar. Bem, estamos gravando isso no dia 5 de maio, e foi no dia 1º de maio que tudo isso supostamente aconteceu. E as autoridades, você sabe, atenderam à ocorrência. Acredito que o incidente aconteceu por volta das 23h30 do dia 30 de abril. No dia 1º de maio, por volta de 1h30 da manhã, a polícia chega. Eles tiveram algumas horas de vantagem e começam a rastreá-lo a partir daí.
Parece pouco tempo, mas quando você está procurando alguém, o quanto até mesmo 2 horas podem fazer diferença antes de você chegar lá e tentar seguir o rastro da pessoa. Bem, isso faz muita diferença porque essa é a realidade, especialmente nessa área em particular. Na verdade, eu já estive nessa região, sabe, no Lago Kentucky, Lago Barkley, passando por Paris Landing. É uma área extremamente rural. O terreno é muito acidentado. Na verdade, para uma agência policial em área rural, leva tempo para reunir equipes, especialmente à noite. Eles não contam com muita gente em sua equipe, então o pessoal que eles têm que é competente foi para lá para atender a ocorrência. Mas para começar a perseguir um homem na floresta, nesse tipo de terreno, normalmente eles não vão ter cães com eles imediatamente. Eles não vão conseguir começar o rastreamento de imediato. Agora sabemos que ele descartou o celular, dificultando o rastreamento digital até mesmo para os marshals. Ele teve uma boa vantagem, para ser sincero. 2 horas fazem muita diferença nesse tipo de terreno, nesse horário do dia. Sabe? E eu também penso que, com certeza, ele esteve nas forças especiais por um bom tempo. Sabemos que esse é um dos treinamentos mais difíceis e completos que existem quando se trata de aprender a sobreviver e despistar pessoas. Mas ao mesmo tempo, quero dizer, os US Marshals são realmente bons nisso. Quero dizer, é isso que eles fazem todos os dias. Eles têm a vantagem da tecnologia. Eles têm drones. Eu sempre fico me perguntando em alguns desses casos. E eu me lembro do Travis Decker. Muito triste, claro, aquela situação, mas ele era militar e levou meses para as autoridades encontrarem ele. Mas até que ponto ter treinamento militar é realmente vantajoso ao lidar com pessoas igualmente habilidosas em rastreamento e com tecnologia, como drones e cães para buscar odores? Ainda é uma vantagem, Chris, porque ele sabe para onde está indo. Essa área tem muitas casas de férias, muitas cabanas, ele pode se esconder com bastante facilidade e simplesmente leva tempo para vasculhar porque essa área ao redor dos lagos é muito grande. Então, quero dizer, o jogo fica um pouco mais equilibrado aqui, já que ele tem esse treinamento. Sabe, o cara normal que foge da polícia corre para a floresta. Eles ficam cansados, ficam com fome, eles cometem erros bem rápido. Esse cavalheiro, sabe, ele sabe como funcionar com pouco sono. Ele sabe quando deve se esconder. Ele sabe onde se esconder. Então, eu tenho muita fé nos policiais bem treinados. Isso será um desafio para eles. Como disse, é impossível vencer aquele terreno. Isso vai cansar o bandido que supostamente está em ótima forma, mas também vai cansar os policiais e os cães, coisas assim. E embora eles tenham drones, ainda é uma área enorme para cobrir. Posso enfatizar o quanto esse terreno ao redor é rural e acidentado. Ótimo ponto. Eu estava vendo isso de cima, tipo no Google Maps, só dando uma olhada ao redor. E a ideia de casas de férias que alguém pode ter, é tipo, aquela época do ano em que as pessoas estão começando a ir para as casas no lago. Mas, tipo, isso é algo que, sabe, por um lado pode não ser isso. Ele se esconde debaixo de uma árvore ou no mato, e você acha um jeito de entrar em um galpão ou lugar vazio. Isso certamente é assustador. Eu também penso sobre o que ele levou com ele e o fato de que ele está usando camuflagem, que ele levou pelo menos uma arma, dizem, e munição extra. Parece que ele está indo com a intenção de tipo, isso não vai ser o meu fim, sabe? Diferente de alguém que talvez em um momento sai por aí com a intenção de se machucar. Eu não consigo imaginar, como membro da polícia, entrar na floresta todo dia, como você prepara sua mente para tentar rastrear alguém que tem esse tipo de treinamento, mas que também entrou com o que parece ser a intenção de fazer mal a outras pessoas. Certo. Então a gente não sabe, a gente conhece a mentalidade dele pelo treinamento. A mentalidade dele é de um guerreiro. Na verdade, é o mesmo tipo de treinamento das forças policiais. Eles têm essa mentalidade de guerreiro agora. Eu diria que já faz muitos anos, tipo 2 décadas atrás. Eu fazia parte de uma equipe SWAT multijurisdicional e a gente entrou na floresta.
E para ser sincero, caminhar na floresta não é estranho para mim, mas quando você está caçando alguém em campo aberto, isso é bem diferente de entrar e fazer a varredura de um prédio. Acho que eu preferiria fazer a varredura de um prédio grande qualquer dia da semana do que sair caçando alguém treinado na floresta. Há tantos lugares onde eles podem ficar de tocaia, e nós não sabemos, sabe? Ainda nem sabemos se esse homem ainda está na área. Ele está armado. Ele tem essa mentalidade de que não quer ser pego. É nisso que temos que pensar agora. Ele vai lutar. Se for encurralado, com certeza ele vai lutar. Será que ele está mantendo alguém como refém perto de um desses lagos? Será que ele roubou o carro de alguém, está com o veículo dessa pessoa e a mantendo presa ou fazendo algo? São tantos cenários possíveis agora. O tempo também não ajuda as autoridades. A gente fala sobre o uso de drones e como eles são vantajosos, mas o tempo tem estado bem ruim e com certeza não dá para colocar drones no ar com o mau tempo que eles têm enfrentado. É, eu estou gravando isso em Atlanta, no dia 5 de maio. Parece que algumas tempestades vão chegar hoje à noite. Como isso impacta? Porque eu imagino que, se ele está do lado de fora, isso não é bom para as suas condições, tipo lidar com a chuva. Mas como a chuva impacta os esforços de busca para tentar encontrar alguém assim? Bem, isso dificulta atravessar esse terreno, que tem muitas subidas e descidas, tem elevações, tem alguns vales. Então, isso torna a navegação pelo terreno mais perigosa para as autoridades. Torna tudo miserável para todos que estão lá fora. E ainda há preocupações com o equipamento. Você sabe, muito do equipamento que você está usando não combina bem com água. Então, isso só complica tudo. Enquanto ele vai ficando exausto, precisamos observar as autoridades. Já se passaram dias desde o início da busca. Então, com os recursos que chegaram, os supervisores também precisam analisar a rotação das equipes e garantir que seus agentes estejam descansados física e mentalmente. Para assumir essa tarefa de caçar esse homem que tentou matar alguém? Sim, e você sabe, tentou matar a esposa. Eu vi na CNN que o xerife local disse que ela deve se recuperar, o que certamente é uma boa notícia, mas você sabe, é muito assustador considerando o treinamento desse homem. E o que isso te diz? Tipo agora, então, a busca começou em 1º de maio e agora é 5 de maio. Já se passaram 4 dias. E não parece. E isso é só com base nas informações que foram divulgadas ao público. A gente vê muitas vezes que eles estão muito mais próximos de algo do que deixam transparecer. Não sabemos. Mas o fato de ele não ter sido pego após 4 dias, como isso afeta a estratégia de busca? A estratégia muda um pouco. Eu estava dando uma olhada em algumas reportagens e há cerca de 7 anos, nessa mesma área, eles tiveram um homem que matou 2 pessoas e fugiu, e ele ficou foragido por 2 semanas. Então, os primeiros dias são meio intensos, caóticos, alguma organização se estabelece. E então, depois do quarto, quinto dia, nessa área onde estamos agora, eles começam a pressioná-lo. E, novamente, são essas unidades policiais especializadas que estão chegando com cães e drones. Eles querem mantê-lo contido em algum lugar, talvez onde quer que ele esteja se escondendo, ou pressioná-lo e desgastá-lo mentalmente. Então, isso entra mais nessa linha de vamos organizar algumas buscas por quadrantes. Sabe, tudo fica um pouco mais lento para a equipe de comando, onde eles podem começar a analisar o que já foi procurado, o que ainda não foi. Vamos ampliar nossa área, pois, pelo histórico dele e por ser bom nadador, ele poderia ter atravessado o Lago Kentucky facilmente. Ele poderia atravessar o rio facilmente para escapar dos cães. Então, sabe, eles estão ampliando isso, estão analisando as coisas, verificando quais recursos precisam trazer. Na verdade, não é um momento de pânico agora. A caçada começou e as autoridades são implacáveis na busca. É, e tenho certeza de que em algum momento, quero dizer, essa é uma pessoa que certamente tem todo o treinamento do mundo para ter uma certa vantagem, e talvez tenha tido algumas horas de vantagem antes que a busca realmente começasse. Mas acredito que até pela sua experiência, ele acabará cometendo um erro. Em casos assim, é de se imaginar isso, porque basta pensar nas condições em que ele está, na falta de comida. Não é como se ele pudesse ir ao supermercado e pagar em dinheiro. Se houver cartão de crédito, acabou. Vamos ver o que acontece a seguir. Situação preocupante na fronteira do Tennessee com Kentucky. Lisa Miller, é ótimo tê-la no Law and Crime. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Chris.
Isso foi o On The Case da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart, até a próxima.